Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Quando falamos sobre pirâmides, todo mundo pensa logo nas pirâmides do Egito, não é verdade? Mas ao redor do mundo existem diversos outros monumentos tão interessantes quanto os egípcios. Por exemplo, você conhece a história das pirâmides da Bósnia? Sabia que existe um cientista maluco que diz que há uma espécie de campo gravitacional em volta dessa pirâmide? Semir Osmanagić é um bósnio que vive nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Para ele, os paredões de pedra que existem perto da cidade de Visoko, na Bósnia, fazem parte de um complexo de pirâmides. E não se trata de qualquer pirâmide. Segundo Osmanagić, que chama a maior delas de Pirâmide da Lua, essa é a maior e mais antiga pirâmide de degraus do mundo, superando até mesmo as do Egito. Do lado oposto está a chamada Pirâmide do Sol, também conhecida como Colina Vysotsika. Uma terceira pirâmide está nas próximas colinas. Todas elas, segundo Semir Osmanagić, têm cerca de 12 mil anos. Durante esse tempo, grande parte da Europa estava sob uma camada de gelo e a maior parte da humanidade ainda não tinha inventado a agricultura. Mas para os Osmanagić, essas estruturas são parte do maior complexo piramidal já construído na face da Terra. A Bósnia ainda se recupera de uma guerra que aconteceu de 1992 e 1995 e que deixou pelo menos 100 mil pessoas mortas. Talvez por causa disso, as afirmações e os estudos de Osmanagić ganharam a atenção de muitos bósnios, incluindo muitos políticos do país que provavelmente foram atraídos pela promessa de um passado glorioso, além de um futuro mais próspero para seu país devastado. Os que discordam de Osmanagić, que afirmam que as reivindicações da pirâmide são exemplos de pseudo-arqueologia a serviço do nacionalismo, foram calados e chamados de anti-bósnios. No local, milhares de turistas fazem visitas todos os anos. Próximo das pirâmides, ou supostas pirâmides, há barracas vendendo camisetas com tema de pirâmides, entalhes em madeira, cofrinhos, relógios e todos os tipos de souvenirs que você pode imaginar. Os restaurantes próximos servem refeições em pratos em formato de pirâmide. Para os bósnios, as supostas descobertas são um grande fenômeno no país. Toda essa história começou em 2005, quando Osmanagić notou pela primeira vez as colinas de formato irregular em uma viagem à cidade. Escavações preliminares descobriram lajes misteriosas em uma pedra não nativa da região. Outras escavações posteriores nas colinas fizeram Osmanagić anunciar que uma das pirâmides descobertas era muito maior do que a Grande Pirâmide de Gizé. Osmanagić supostamente usou imagens de satélite, análises térmicas e estudos de radar para confirmar a existência de uma arquitetura em formato de pirâmide. Fotos divulgadas mostram uma série de placas de pedra enterradas logo abaixo da camada superior do solo e da vegetação. Apesar dos testes e das fotos, alguns arqueólogos não estão convencidos de suas afirmações. Osmanagić também diz que as pirâmides têm pelo menos 12 mil anos de idade. Só que arqueólogos defendem que neste período, final do Paleolítico Superior, ninguém estava construindo nada grande como essas pirâmides. No máximo, algumas cabanas que podiam ser derrubadas com um forte vento. Entre 2005 e 2013, Osmanagić e sua equipe
gastaram horas e horas de trabalho em escavações arqueológicas, testes de amostras e datação por radiocarbono. Como eu disse anteriormente, a pirâmide do Sol, com seus 220 metros de altura, supera a Grande Pirâmide do Egito, que mede 147 metros. Mas o que mais impressiona é o fato de que a orientação da pirâmide para o norte é tão precisa quanto a Grande Pirâmide do Egito. Além disso, cada um dos 4 lados se alinha quase precisamente com os 4 pontos da bússola. Além dessas coincidências citadas por Osman-Agha, ele também afirma que várias equipes de físicos e engenheiros de todo o mundo se reuniram na região para estudar o local. Com isso, descobriram mais algumas coisas interessantes. Os pesquisadores detectaram e mediram um feixe de energia vindo do topo da pirâmide do Sol. Segundo os detalhes das análises feitas pelos especialistas, o raio do feixe é de 4,5 metros, com uma frequência de 28 kHz e uma intensidade de 3,9 volts. Osman-Agha diz que o feixe é contínuo e sua força aumenta à medida que ele sobe e se afasta da pirâmide. Ele também afirma que, analisando outros lugares da Terra, podemos concluir que os feixes que saem das pirâmides não são fenômenos estranhos, já que, supostamente, feixes de luz foram registrados saindo de uma pirâmide maia, localizada em Yucatán, no México. Na China, também temos relatos de estranhos feixes de energia saindo da pirâmide de Xianyang. E, de acordo com alguns, até o governo chinês começou a monitorar a pirâmide. Para os Osman-Agha, esses feixes têm origem extraterrestre. Ele também acha que há pirâmides separadas por milhares de quilômetros que compartilham semelhanças. Isso não seria muita coincidência? Há feixes de energia saindo das pirâmides americanas, pirâmides asiáticas e agora temos a suposta maior pirâmide conhecida, localizada na Europa, que também emite esse feixe de energia inexplicável. Osman-Agha faz os seguintes questionamentos. Seriam essas pirâmides enormes máquinas de energia? Em caso afirmativo, qual é o seu propósito real? Ou melhor, para onde esse feixe leva? São perguntas difíceis de serem respondidas e, até agora, a equipe de Osman-Agha não conseguiu respostas. No entanto, tudo isso que eu citei até agora, caros amigos, são fatos relatados por Semir Osman-Agha e não necessariamente significa que sua versão é a mais pura verdade. Para começar, de acordo com as informações do estudo, a escavação envolveu uma equipe internacional de arqueólogos da Austrália, Áustria, Irlanda, Reino Unido e Eslovênia. O problema é que muitos arqueólogos que foram citados afirmaram que não concordaram em participar e nunca estiveram no local. Também foi dito que um arqueólogo de Oxford participou da descoberta, mas a própria fundação afirmou que o nome citado não era o de nenhum membro efetivo. E não acaba por aí. Osman-Agha não tem nenhum treinamento formal de arqueologia. Muitos dos que conduziram o trabalho de campo são voluntários locais, não profissionais. Os especialistas temem que o árduo processo científico esteja sendo evitado em virtude de alguma publicidade rápida para o país que anseia por progresso depois de anos de conflito civil na década de 1990. Mais recentemente, surgiu uma história de que a tal energia misteriosa da pirâmide dá forças para os visitantes. Até mesmo o tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, visitou o local e disse ter se deparado com um paraíso na Terra. Quando Djokovic visitou a região, em outubro de 2020, para recarregar as energias,
O tenista fez propaganda do lugar. Ele disse que se sentiu regenerado e que sabe que há muitas dúvidas sobre a história do local, mas é preciso ir até lá para saber exatamente do que ele está falando. Enquanto a comunidade científica critica a história de Osmanagic, ele mantém sua afirmação, dizendo que os cientistas estão com ciúmes, pois por muito tempo foi ensinado que a Bósnia era uma região onde viviam homens das cavernas e, de repente, encontraram estruturas complexas no país. De fato, não podemos negar que as estruturas são realmente curiosas e que precisam de estudos mais aprofundados. Mas, ao mesmo tempo, muitas das ideias propostas por Semir Osmanagic são surreais. Além disso, não podemos afirmar que a história divulgada é a mais pura verdade. Mas e você, hein? Acredita na história sobrenatural das pirâmides da Bósnia? Ou acha que tudo isso não passa de balela? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!